paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras. Hoje estamos então com mais uma lição do nosso estudo bíblico. Hoje iniciando a nova revistinha, revista do segundo trimestre do ano de 2023. Lembrando que o nosso contexto geral que nós vamos estar nessa revistinha vai ser relacionamento em família, superando os desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então esse é o nosso contexto geral. Hoje a nossa lição, a lição de número 1, hoje nós vamos estar estudando quando a família age por conta própria. Então esse é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 1, que é a nossa lição número 1 do segundo trimestre de 2023. Então hoje, para a glória de Deus, estaremos fazendo essa lição. E vamos aguardar a chegada dos irmãos. Enquanto isso, vamos também fazer, como nós fazemos toda quarta-feira, um convite aos nossos amigos aqui do Facebook, né? Convidamos os nossos amigos que nós temos aqui no perfil da nossa igreja, né? Somos, então, uma família e assim nós participamos também dos nossos estudo bíblico, todas as quarta-feiras, estudo bíblico online, onde nós realizamos nossos estudos e começamos então na pandemia e achamos por bem continuar, né, com o nosso estudo online, porque muitas pessoas também distante, de longe, muitos que não têm assim possibilidade de se locomover de um lugar para o outro, mas através do Facebook nós então participamos do nosso estudo bíblico online. Então, daqui a pouquinho, às 19 horas, estaremos já iniciando a nossa live. Falta 8 minutos para nós iniciarmos, né? Daqui 8 minutos, se Deus assim nos permitir, estaremos orando, estaremos já iniciando o nosso estudo bíblico, agora às 19 horas. Então, já queremos agradecer a todos que estão chegando, né, para participar conosco, estudo bíblico. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, o tema, quando a família age por conta própria. É difícil, né? Quando nós agimos sem ajuda de Deus, sem interferência de Deus, agimos por nossa própria conta, aí nós sofremos uma consequência muito difícil, né? Consequência dolorida, quando nós, em vez de nós colocar nas mãos de Deus, nós agimos do nosso jeito, por nossa própria conta, né? Então hoje esse estudo, nós vamos estar estudando essa lição, quando a família age por conta própria. Então queremos já saudar a todos na paz do Senhor Jesus, todos que já estão conosco, que já estão chegando, e assim aguardamos mais um pouquinho já para nós orarmos e já iniciarmos nosso estudo. Lembrando que nós estamos entrando aí na nova revistinha. Hoje essa revista, deixa eu virar a câmera aqui e mostrar para vocês, senão fica ao contrário, né? Aí, ó, a revista do nosso estudo bíblico, ó, relacionamento e família,
superando os desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então essa é a revista que nós estamos iniciando hoje. E a lição de número 1, muito bonita, né? Que traz também um tema muito importante que nós então vamos estar estudando. Queremos já saudar a nossa irmã Silvia Cássia, a nossa irmã Adriana Santos, todos na paz do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho já estaremos iniciando, né? Então, nosso estudo bíblico de hoje, uma lição muito bonita, bonita mesmo. Nós vamos falar a respeito de família. E o tema aqui diz quando a família age por conta própria, ou seja, sem consultar a Deus. Às vezes nós tomamos alguma iniciativa na nossa vida do nosso modo, da nossa maneira, da nossa própria vontade. Às vezes nós esquecemos de consultar a Deus. Quando nós então esquecemos de consultar a Deus, nós vamos agir da nossa própria força, nossa própria maneira, e nós vamos então ter uma consequência. Quando nós agimos, primeiramente, com o trabalhar de Deus, nós não sofremos nenhuma consequência, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos estar estudando sobre isso, que é muito importante. Eu já quero orar em nome de Jesus. Tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que nos pedem oração. Queremos junto com você apresentar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu amado e santo Filho, meu Deus, nessa noite, obrigado pelo Senhor ter nos dado mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, junto, reunido, ó Deus, com mais esse estudo, Senhor, com mais essa live, como nós já fazemos todas as quarta-feiras. Nós, às 19 horas, fazemos uma live, um estudo bíblico, meu Deus, e assim nós oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, acamados nas casas, aqueles que necessitam, meu Deus, da tua misericórdia, da tua graça, do teu poder, Pai. Nesta noite, Deus, nas tuas mãos eu coloco os nossos problemas, nossas ansiedades, as nossas necessidades, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar durante esse estudo, nos dando graça, sabedoria, entendimento, para que nós possamos juntos, Senhor, aprender mais e mais da tua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Irmãos, hoje então, como eu disse, lição de número 3, quando a família age por conta própria. Nosso texto áureo, ele diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Essa foi a promessa que Deus fez a Abrão, né? Depois o nome foi trocado para Abraão, mas nessa época o nome dele era Abrão, como também Sara, né? Sara era também, o nome dela era Saraí. Então, nosso texto áureo fala, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Esse é o nosso texto áureo. Na nossa verdade prática diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação inevitáveis, ou seja, quando nós se precipitamos, fazemos aquilo que nós agimos de uma maneira assim, sem esperar o trabalhar de Deus. Então nós sofremos uma consequência. A consequência para isso, ela é inevitável. Se nós tomarmos essa atitude precipitada, nós vamos sofrer uma consequência. Então,
É isso que nós vamos estar observando durante esse estudo dessa noite. No decorrer desse estudo, nós vamos estar falando muito sobre esses assuntos. A nossa leitura em classe, nós vamos estar lendo agora, é no livro de Gênesis. Se você tiver aí possibilidade de pegar a sua Bíblia, ou se você não tiver com a Bíblia em mão, você pode pelo menos ouvir a leitura, né? Fazer parte da leitura ouvindo. Então, livro de Gênesis, capítulo 12, o versículo 1 ao 3, e depois nós vamos ler o 16, de 1 ao 5. Então, diz assim, Gênesis 12, versículo 1, 2, 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e será tu uma bênção. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz o Senhor a Abraão. Agora no capítulo 16, o versículo de 1 a 5, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filho dela, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sérvia, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão o seu marido, e ao fim de 10 anos que Abraão habitará na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera a sua senhora, desprezava os seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo sobre ti, minha serva, pus, e eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezado a seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Então, nós olhando aqui para a palavra de Deus, nós já vemos na leitura o erro de fazer as coisas sem a direção de Deus, fazer as coisas precipitadas, sem dar ouvido à voz de Deus. Então nós já vemos aqui o erro. Sarai, ela permitiu que o seu marido, Abrão, ele então tivesse um relacionamento e tivesse filho com a sua serva. E depois que isso acontece, ela se sente desprezada, ela se sente rejeitada, magoada, e agora ela começa a notar que ela estava então numa posição muito difícil dentro da sua própria casa. Isso era a consequência que estava acontecendo com ela, dela não ter dado ouvido à voz de Deus e ter feito aquilo que Deus não estava mandando ela fazer. Então depois houve uma consequência muito grande do fato daquilo que ela cometeu junto com o seu marido Abrão,
estando fazendo algo que não era da vontade de Deus, não era do agrado de Deus. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos estar estudando sobre isso, e nós vemos aqui o objetivo da nossa lição de hoje, o objetivo. No primeiro tópico, nós vamos identificar que as promessas divinas para Abraão passavam sobre a sua família, ou seja, toda a consequência não era só para a vida de Abraão e nem da sua família, da sua esposa, mas era para toda a sua família, né? No tópico de número 2, é reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus, ou seja, aquilo que Deus promete, Ele faz. Nós não podemos interferir, querer adiantar, achar que Deus não é capaz de fazer e nós querer fazer antes do nosso Deus, né? E no tópico de número 3, nós vamos entender que uma decisão precipitada, ela pode gerar conflitos desnecessários na família. Às vezes, qualquer solução que nós queremos arrumar precipitadamente, ou seja, sem antes entender o que está acontecendo, sem antes entender as consequências, saber o que pode acontecer se nós fazer sem a direção de Deus. Então, tudo isso vai gerar uma grande consequência na nossa vida se nós tomarmos qualquer decisão precipitada, tomarmos decisão que não é da vontade do nosso Deus, não é do agrado do nosso Deus. A nossa introdução dessa noite, ela diz assim: ao longo desse trimestre, estudaremos assunto relacionado à família. Desde a primeira lição até a lição de número 3. Nós vamos estar estudando em todas essas lições assuntos que são relacionados à família. E também, nessa oportunidade especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos se referem aos problemas cotidianos, familiar, ou seja, diferentemente do que nós já estudamos nas outras lições. Nós vamos ver aqui, como está escrito, ponderamos, que significa avaliarmos ou estudarmos. Então, como nós poderia traduzir aqui, nessa oportunidade especificamente, estudaremos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos se referem aos problemas cotidianos familiar, ou seja, os problemas que vêm ocorrendo todos os dias, dia a dia, né? Na nossa casa, na nossa família, são algo relacionado no nosso dia a dia que vem acontecendo dentro das casas, dentro das famílias. E veremos que a palavra de Deus ela tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúme, rebeldia, porfia, mentiras, mágoas, educação de filhos e dentre outros assuntos ainda. Então esses vai ser os assuntos que são coisa que é relacionado ao nosso dia a dia, as coisas que vai acontecendo dentro das casas, dentro dos lares, entre os familiares, são as coisas dos dia a dia, que são isso daqui, os ciúmes. A pessoa às vezes tem um ciúme. Ciúme, nós precisamos entender uma coisa, existe o ciúme que é diabólico, existe o ciúme que, pastor, mas como você pode falar isso se o próprio Deus, a Bíblia diz que tem ciúme de nós? O ciúme de Deus, quando a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós, não é esse ciúme diabólico que está na vida das pessoas, não. Quando a Bíblia fala do ciúme de Deus para nós, a Bíblia está dizendo do zelo, é o zelo. Então,
nós podemos também ter um ciúme, mas qual que é o ciúme? É o zelo, zelar das nossas coisas, zelar da nossa casa, zelar da nossa família, zelar da nossa igreja, zelar da palavra de Deus. Esse aí é o ciúme chamado de zelo. Nós precisamos ter ele na nossa vida, no nosso coração, ter ele no nosso dia a dia, esse zelo que é chamado de ciúme, mas é um zelo que nós temos, né? Agora, quando nós vamos falar aqui de ciúme, existe um ciúme diabólico, as pessoas às vezes fazem as coisas que é errada. A paz do Senhor, Jesus Cristo, irmã Terezinha, minha irmã Terezinha, lá da cidade de Populina, que Deus continue abençoando a irmã e todos do grupo, né? Todos que estão nessa live participando conosco. Compartilhe essa live, que ela pode também ser levada a todos que estão também no teu perfil aí, tá? Que Deus abençoe. Então, nós vamos falar do ciúme, da rebeldia, porfia. Pastor Arnaldo, o que é porfia? Porfia é coisa assim, uma disputa. Porfia é uma discussão, é uma polêmica, ou seja, são coisas que levam as pessoas à contenda, leva as pessoas a cometer assim coisas desagradáveis entre si próprios. Então, esse é o porfia. Isso é porfia, né? Quando traz as pessoas, então, a se dividirem, se contenderem. Então, nós estamos falando de porfia. Então, nós vamos focar muito nisso hoje. E nessa lição, em especial, nós focaremos também nas atitudes precipitadas de Saraí e Abrão. Pastor Arnaldo, mas não é Abraão? Não, aqui ainda era Abrão. Era Saraí e Abrão. Depois foi trocado o nome para Sara e também para Abraão. Mas aqui ainda era Abrão. Então, nós vamos focar nessas atitudes precipitadas de Saraí e Abrão. Ao se decidir e não esperar primeiramente a promessa de Deus agir então por conta própria. Sara, que é Saraí, e Abrão, eles não esperaram a promessa de Deus acontecer e eles então adiantaram, fizeram algo que era totalmente fora do contexto, fora da vontade do nosso Deus. Então, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos que as consequências, que quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvirmos a voz do nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, se nós deixar de ouvir a voz do nosso Deus para ouvir a voz do nosso coração, nós podemos cometer engano. Então, temos que tomar muito cuidado para que isso não venha acontecer. A minha irmã Terezinha está dizendo, compartilhei com 16 grupos, glória a Deus. Que Deus abençoe, Terezinha. Fico contente de saber. Você está evangelizando, você está nos ajudando também nesse estudo, amém? Glória a Deus. Olha então o primeiro tópico que nós vamos estar estudando nessa noite. O primeiro tópico diz assim, Deus faz promessas a Abrão. Deus faz promessa para Abrão. Primeiro ponto então diz assim, o encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquista, de vitórias pessoais, desde que saiu de Ur, dos caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Saraí não tinha filhos. Então, quando Deus fez a promessa para Abrão e Saraí, eles não tinham nenhum filho, Então, no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade.
Abraão, quando Deus faz a promessa para ele já era uma pessoa de 75 anos de idade. E quando Deus lhe prometeu uma grande descendência, ele tinha então 75 anos de idade. E no capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Então, analisa comigo. Quando Deus faz uma promessa para Abrão, ele tinha 75 anos de idade. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Então a promessa se passou 25 anos para cumprir. Às vezes, sabe o que acontece na nossa vida? Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam num estalar de dedo, num piscar de olho. Às vezes nós ficamos aflitos, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, que, nossa, meu Deus do céu, Deus tem falado comigo e não tem acontecido. Será que é verdade? Será que a profecia é verdadeira? Nós precisamos esperar em Deus e tomar cuidado com a nossa boca, aquilo que nós falamos. Precisamos tomar muito cuidado. Então, esperar no Senhor. Por isso que o salmista Davi dizia: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então Deus faz essa promessa. Abraão tinha 75 anos, quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos, passou 25 anos para cumprir a promessa de Deus na vida de Sara aí, que é Sara, e depois de Abraão, que é Abraão. Então, no capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica do herdeiro e finalmente Isaac, o filho da promessa, nasceu. O patriarca tinha 100 anos. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. 25 anos. Ponto número 2. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação em Abrão. O Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer? Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realidade do sonho do casal, uma vez que Saraí era estéril. Não é diferente também isso conosco, né? Então, Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara, e o tempo estava passando. Não eram os dias passando, eram os anos passando. Então, Abraão estava preocupado, preocupadíssimo. E ele então orava a Deus dizendo dessa forma: Senhor Jeová, que me há de dar, pois eu ando sem filhos. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, ele estava preocupado com uma promessa que Deus tinha feito na vida dele. E quando Deus nos faz uma promessa, nós podemos esperar com certeza, descansar em nosso Deus e saber que o trabalhar de Deus na nossa vida é muito certo. As promessas não falham, as promessas de Deus. As promessas dos homens falham. Tudo que o homem promete, às vezes o homem se esquece, às vezes o homem depois nega a sua própria palavra, volta atrás, desiste, mas Deus não. O que Deus prometeu para você, isso vai se cumprir na tua vida. Você pode crer, pode ter certeza. Pastor Arnaldo, mas o tempo tem passado, os meses, as semanas, os dias estão passando e não estou vendo esse cumprimento. Abraão não esperou dias, não esperou meses, não esperou semana, foi anos. Então diz a Bíblia que só cumpriu a promessa de Deus depois de 25 anos na vida de Abraão.
Então Abraão estava assim preocupado, ele estava com a sua fé abalada, abatida. E esse é o momento perigoso da nossa vida, quando nós perdemos a nossa fé, quando nós, às vezes, deixamos de acreditar nas promessas de Deus na nossa vida. Então, esse questionamento revela que a fé de Abraão, ela estava em crise. Abraão estava perdendo a sua fé, ele estava fracassando. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, e uma vez que Saraí era estéril, ainda tinha um outro problema. Os dias estavam demorando, as semanas, os meses, os anos estavam demorando, mas ainda era um outro problema sério, gravíssimo, que estava ainda no decorrer desse meio, porque a mulher de Abraão era uma mulher estéril. E todo mundo sabe que a mulher estéril, ela não tem filhos. Mas quando Deus fala, tudo acontece. O nosso Deus, ele é acima de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que quando ele fala, tudo acontece. A porta que Deus abre, o homem não fecha. A porta que Deus fecha, o homem também não abre. Então, tudo isso estava acontecendo. Às vezes, nós somos bloqueados por dúvida que impede pela fé enxergar a operação sobrenatural. As dúvidas que vêm no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, elas bloqueiam a possibilidade de nós receber algo de Deus. A dúvida. Porque se nós perder a nossa fé, nós desistimos das promessas de Deus, daquilo que Deus tem prometido, e nós perdemos então de receber de Deus as suas promessas de ser confirmada na nossa vida. Então, nós não podemos deixar que a nossa fé seja bloqueada pelos problemas, pelas dificuldades, tirando essa possibilidade de nós estarmos indo ao encontro de Deus e recebendo as grandes promessas sobrenatural que vem de Deus. As coisas que milagrosamente que vem acontecer na nossa vida. Então nós precisamos de colocar a nossa fé no nosso Deus e não deixar que esses maus pensamentos, essas coisas erradas, venham bloquear a nossa fé, impedindo de nós recebermos o milagre de Deus, as coisas sobrenatural que vem do nosso Deus para a nossa vida. Ponto de número 3. Deus resgata, Deus garante a Abraão o cumprimento da sua promessa. Deus fez a promessa para Abraão, agora ele está garantindo que isso vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Então diz assim, como vimos no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificamente, uma promessa. Esse não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, que é Isaque, que era o filho da promessa. E Ismael foi o filho que não era da vontade de Deus. Foi quando, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, foi quando Saraí, ela deixou de dar ouvido à voz de Deus e ela persuadiu, ou seja, ela convenceu Abrão que ele então tivesse um relacionamento com a sua serva, que era essa mulher que ela ofereceu para o seu marido
para que através dessa mulher fosse gerado o filho Abraão, para que ele cumprisse então a promessa de Deus na sua vida, tendo um herdeiro. Mas não era isso que Deus tinha falado. E nasceu Ismael. Mas a promessa de Deus não era essa. Ela fez algo que ela cometeu um erro, por ela então ter achado que as promessas de Deus não cumpriria na sua vida e nem na vida de Abraão. Ela achou que era impossível ela ser uma mulher estéril, uma idade já avançada, e poder oferecer um filho a Abraão, para que esse filho fosse o herdeiro, que Abraão havia tido uma promessa de Deus, que seja cumprido, para que ele, através dele, fosse feita uma grande nação. Mas isso não era a vontade de Deus. Então, analisa comigo. Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque, que era o filho da promessa. Aqui, Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no seu próprio caráter, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Ou seja, quando o homem faz promessa, o homem às vezes pode contar mentira, pode mentir, pode voltar atrás, ele pode às vezes não garantir as suas próprias palavras, mas Deus não. Quando Deus fala, tudo acontece. Então, por isso que diz a palavra de Deus dessa forma, que é o nosso Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? De hipótese nenhuma, né? Aquilo que Deus fala acontece, e o que Deus promete, ele faz. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e transmitiria a Saraí uma confiança na promessa. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte: quando Sara, a mulher de Abraão, que era Saraí, quando ela percebeu que, achando impossível ela ter um filho com Abraão, ela achava que a promessa de Deus na vida de Abraão não iria se cumprir, porque ela era uma mulher já de uma certa idade e ela era estéril, não ia ter filho. No pensamento dela, ela passou essa ideia para Abraão. Abraão, em vez dele consultar a Deus, em vez dele fazer conforme as promessas de Deus, ele deu ouvido à voz da sua mulher, ouvido à voz de Saraí. Aí o que acontece? Olha, vamos lá no tópico de número 2. O segundo tópico. Interferência no plano de Deus. O plano de Deus foi interferido. Abraão e Saraí interferiram no plano de Deus. Em vez de eles cumprir a vontade de Deus, deixar Deus trabalhar segundo a vontade de Deus, eles interferiram. Aí o que acontece? Olha, primeira tentativa de Saraí de ajudar a Deus. Só existe uma maneira de nós ajudarmos a Deus. Quando Deus faz uma promessa para nós, só tem uma maneira de nós ajudarmos a Deus. Como que podemos ajudar? É sermos fiel a Deus, permanecermos fiel a Deus, confiante nas promessas de Deus, acreditando no trabalhar de Deus, dando ouvido à voz de Deus. Essa é a única maneira de nós, então, ter possibilidade de nós, então, estar ajudando a Deus cumprir as suas promessas na nossa vida. Mas não é querendo fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira,
sem antes esperar a vontade de Deus e sem esperar Deus trabalhar para que aquilo venha acontecer na nossa vida. Olha o que diz. Pelo processo natural, Saraí não podia gerar filho, por causa da sua esterilidade, e naquele contexto, ela esperava, ela estava ainda com uma idade avançada. Por isso, Saraí persuadiu Abraão que de forma que ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Analisa o que aconteceu. Deus faz a promessa a Abraão e Saraí. Conforme demora um pouquinho cumprir as promessas, Abraão fica preocupado, achando que aquilo não vai acontecer, esperando que aquilo tivesse que acontecer rápido na sua vida. Aí o que acontece? Saraí, ela também fica preocupada. Aí ela começa a analisar, eu já sou uma mulher de uma idade avançada, eu sou uma mulher estéril, o Senhor me impediu de eu ter filho. Então ela vai e fala para Abraão, oferecendo a sua serva Agar, para estar então se relacionando com Abraão, para que gerasse um filho que, para cumprir as promessas de Deus, na vida de Abraão. E o que acontece? Então, Abraão, ele aceita o que diz a sua mulher, ele aceita a sugestão. Então, os dois tomaram uma atitude errada, tomaram uma atitude de não esperar o trabalhar de Deus na sua vida, se precipitaram, querendo adiantar a promessa de Deus, fazendo aquilo que não era da vontade de Deus, porque a promessa de Deus para Abraão era ter um filho com a sua esposa, que era Saraí, e não com a sua serva, que era Agar. Mas cometeram esse erro, e eles então, como mostra aqui a palavra de Deus, o grande prejuízo, as grandes consequências que houve até nos nossos dias de hoje. A consequência desses dois filhos, hoje está refletindo ainda. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso, porque está se refletindo aquelas guerras lá no Oriente Médio. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas voltando aqui ainda, naquele tempo era permitido fazer isso, para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Ou seja, na vida do casal, uma vida conjugal, tem que consultar a Deus, não fazer nada precipitado, achando que pode fazer aquilo, que deve fazer aquilo. Não, primeiro orar, consultar a Deus, saber se é realmente da vontade de Deus. Mas nem Abraão e nem Saraí fizeram dessa forma. Simplesmente, eles estavam preocupados, vendo os anos passando, e Saraí vendo que ela estava ficando já numa idade muito avançada e era estéril, e não deixaram a confiança no nosso Deus acontecer, que o milagre de Deus, algo sobrenatural viesse acontecer, para que as promessas de Deus havia sido cumprida na vida desse casal. Aí o que acontece? Então, na vida conjugal do crente, o casal precisa estar em oração, precisa orar. Abraão devia convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. É o que Abraão devia falar. Quando Saraí veio dizer assim, olha, Abraão, Deus fez uma promessa para você,
de fazer de você uma grande nação. Ele te prometeu te dar um filho. Eu sou uma mulher estéril. Eu sou uma mulher de idade avançada. Isso não vai acontecer na minha vida. Então, Abraão, se relaciona com Agar, a serva, e tenha um filho com ela. Quando ela disse isso, Abraão poderia ter dizido: olha, Sara, olha, Saraí, a promessa de Deus é comigo e com você. Nós vamos ter esse filho junto, porque a promessa de Deus há de se cumprir. Então, mas o que aconteceu? Abraão deveria convencer sua mulher, mas não convenceu. Ele também cometeu um erro, deixou-se levar também pela palavra de Saraí, e também não vigiou, e também não fez aquilo que era para ele fazer, que era convencer Sara que Deus que iria trabalhar naquele caso, era Deus que iria fazer aquele milagre sobrenatural acontecer na vida do casal para cumprir as promessas de Deus dele ser feito uma grande nação, como diz o nosso Deus Abraão. Ponto 2. Os dois vacilaram. Então a culpa foi de quem? De Sara ou foi de Abraão? Foi dos dois. Ambos os dois tomaram essas atitudes erradas e fizeram aquilo que não era para ser feito precipitadamente e cometeram os erros. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente. Por quê? Ele preferiu ouvir a voz da sua mulher, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 2, e ouviu a voz de Saraí. Em vez de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz da sua mulher, a voz de Saraí. Então, a fé dele estava em decadência. Ele estava realmente com a sua fé fracassada. Estava com a sua fé em crise. Em vez de ele dar ouvido à promessa de Deus, ele deu ouvido à voz da sua esposa, a voz de Saraí. E olha o que diz agora. E ouviu a voz de Saraí, em vez de ouvir a voz de Deus. A verdade é que diante da declaração, da reclamação da esposa, Abraão aquietou-se, preferiu aceitar o seu argumento dela, e não acreditar no milagre de ambos, gerando um filho conforme as promessas de Deus. Ou seja, quando Saraí estava reclamando, se lamentando que já estava de idade, que era estéril, que ela não poderia gerar um filho, Abraão simplesmente ouviu o argumento da reclamação da sua esposa, esqueceu de ouvir a voz do nosso Deus, esqueceu de dar ouvido à voz de Deus para a sua vida. Aí o que acontece? A consequência depois vem, né? Então, ouviu Abraão a voz de Saraí, e a verdade é que diante das suas reclamações da esposa, aquietou-se e preferiu aceitar os seus argumentos, em vez de esperar o milagre que era sobrenatural do Senhor. Os dois deixaram a lógica da fé e apegaram-se à lógica meramente humana. Ou seja, as coisas sobrenatural é o que nós temos que ver pelos olhos da fé e não pelos olhos carnais. Pelos olhos carnais, nós só conseguimos ver as coisas humanas. Nós só conseguimos ver as coisas que estão acontecendo. Só conseguimos ver as coisas carnais. Mas os nossos olhos carnais podem nos fazer nós ser enganosos. Pode nos enganar. Então, precisamos exercer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Foi o que naquele momento nem Abraão e nem Saraí fizeram. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus e preferiram deixar a lógica humana
dominar a sua mente, o seu coração. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer interferir no plano original de Deus. Então, às vezes, muitas coisas que podem acontecer na nossa vida, às vezes, carnalmente, nós podemos achar, podemos imaginar que nós estamos tomando um rumo certo, nós estamos tomando um caminho certo, mas nem tudo, às vezes, aquilo que parece é verdade. Então, nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados no nosso coração carnal, na nossa vida carnal. Precisamos tomar muito cuidado, não precipitarmos, não fazer nada daquilo que às vezes nós olhamos com nossos olhos carnais e parecendo que está muito bom, está muito certo, está muito bonito. Tomamos muito cuidado, porque quando nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, tomamos um rumo errado, isso pode ser uma grande consequência na nossa vida, no nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, da nossa vida espiritual, da nossa vida carnal. Então nós temos que tomar muito cuidado para que isso não venha acontecer na nossa vida, nós interferirmos nas coisas de Deus. Às vezes agimos da maneira precipitada. Em vez de esperar em Deus, tomamos iniciativa própria, fazemos do nosso jeito, da nossa forma, e depois nós sofremos grandes consequências, como nos ensina a palavra de Deus. Vamos para o ponto de número 3. O problema da precipitação é muito grave, o problema da precipitação. Então, não podemos precipitar em nada. Por isso que o salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor. A paciência. Existem muitas coisas na nossa vida, meu Deus do céu, nós ficamos impacientes, nós queremos resolver do nosso jeito, queremos resolver precipitadamente, instantaneamente, achamos que tudo pode ser do nosso jeito. Não. Às vezes, nós precisamos esperar em Deus, deixar Deus trabalhar do jeito dele, da forma dele, que os milagres venham acontecer na nossa vida e tudo se torna bom para nós. E se nós precipitarmos, tomarmos nossa iniciativa, queremos passar à frente de Deus, vamos sofrer grandes consequências na nossa vida, né? Então Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema do seu modo, além de induzir o seu marido a mesma atitude equivocada e incrédula. Que coisa triste, né? Muito triste isso. Nós ouvirmos isso, nós lermos, ouvirmos, analisarmos, é muito triste. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus. Quantas vezes que eu, você, às vezes nós não fazemos dessa forma, não caímos nesse mesmo erro. Estarmos abandonando a nossa confiança em Deus, desprezando a nossa confiança em Deus e querendo resolver os problemas do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E Abraão, então, ele foi induzido, seu marido foi induzido, da mesma forma, induzido equivocadamente, e também incrédulo, que estava com a fé já abalada, em decadência, e aí também cometeu o mesmo erro de Sara, também desprezando a sua confiança naquela promessa que Deus tinha feito. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas da sua vida. A partir do momento que a pessoa se afasta de Deus, ela não consegue mais afastar dos mal, das coisas erradas, dos problemas que vêm
no dia a dia sobre a sua vida. Se nós estivermos com a nossa fé viva diante de Deus, o nosso coração ligado a Deus, nós não precipitarmos, nós não cometermos esses erros, a nossa fé não se abala. Nós esperamos em Deus e os milagres de Deus, o trabalhar de Deus acontece. Quando nós interferimos, nós precipitamos, cometemos erro que nos traz consequência que não pode mais ser evitada sobre a nossa vida. Então, ao afastar de Deus, é isso que aconteceu na vida do casal de Sarai e Abrão. Agar engravidou, teve um filho, que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai. Já começou as consequências, começou os problemas já. Fizeram algo que não era da vontade de Deus, as coisas já começou a dar errado. Porque Agar, agora que era serva de Abraão e de Sara, está grávida. Agora, ela então está aguardando o nascimento de Ismael, que era filho de Abraão, mas não com Sara, filho de Abraão com Agar. Mas isso, a própria Sarai, esposa de Abraão, que tinha feito que ele então cometesse esse erro, e ele junto consentiu que isso fosse a solução para os seus problemas. Agora, quando Agar engravidou, teve um filho de Abraão, aquele filho que ele sonhava ter, provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai, Agar e posteriormente entre os filhos de ambas, no caso Ismael e Isaque. Então agora o que nós vemos? Agar teve um filho, ela engravidou e teve um filho, o nome Ismael. Ismael, quando Agar estava esperando para ter esse filho, já começou o conflito já, porque agora Sara aí, ela estava sentindo desprezada por Abraão, sentindo que ela estava sendo rejeitada, que agora Abraão estava agradando mais a sua serva do que ela própria, e começou o conflito entre ela e Abraão e Agar. Depois, Abraão também tem um filho com ela, que é o filho Isaque, o filho da promessa, que era esse o filho que Deus havia prometido a Abraão. Agora começa o conflito, Abraão com Sarai, com Agar, Isaque, Ismael. Começou agora um conflito entre eles. E muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitude precipitada da parte do cônjuge. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com a semente de Ismael e Isaque, ou seja, os judeus e os árabes. Essa guerra que nós olhamos lá, naquelas nações lá que nós às vezes não entendemos, esse conflito é por causa disso, dos judeus e dos árabes. Então, essa consequência é até hoje. É até hoje. Isso não acabou. Por causa da desobediência, por causa do erro cometido por esse casal, Abraão e Sarai, esse conflito continua até hoje lá no Oriente Médio, entre os países lá, entre os judeus e os árabes. Então, toda essa consequência ocorreu por causa de uma precipitação, um erro que Abraão e Sara cometeram lá no passado. Tópico de número 3, já para nós estamos caminhando já para o encerramento. Tópico de número 3, as consequências de uma decisão precipitada. Diz aqui,
o conflito da família de Abraão. É o que nós estamos falando no nosso contexto. Conflito da família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abraão e Saraí, provocado pela situação a que submeteu Agar, discórdia e desarmonia, suscitaram uma situação insustentável dentro do lar, desse lar, Agar sentindo-se privilegiada dentro de casa de Abraão, visto que ele estava dando atenção especial para ela, com ela e por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúme em Saraí. Então, essa então começou a hostilizar a sua serva. Essa situação ficou muito difícil dentro da casa do patriarca Abraão. Então, desde quando ela engravidou, o problema já começou a surgir. Porque ela se sentia desprezada, ela tinha ciúme, e o conflito, ele começou de uma maneira desagradável dentro do próprio lar, da própria casa do patriarca Abraão, como nós acabamos de ler. A fraqueza de Abraão. Depois de todas essas experiências com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza da carnalidade. Ou seja, depois de tanto ele contemplar o trabalhar de Deus, as promessas de Deus, ele caiu no fracasso. Caiu no fracasso e depois a consequência foi grande na vida de Abraão, de Saraí, na vida de Agar, na vida de Isaac, na vida de Samuel, aliás, de Ismael, e assim por diante. Então nós vemos que o fracasso dele não ter dado ouvido à credibilidade na promessa de Deus para o trabalhar de Deus sobrenatural na sua vida. Não importa se Agar se Saraí era estéril ou de idade avançada, a promessa de Deus estava feita, isso ia se cumprir. Então não precisava de Abraão precipitar juntamente com Sara e cometer esse grande erro, esse deslize da palavra, que a palavra de Deus nos mostra que eles então praticaram. Então, depois dessas experiências, ouviu as suas promessas divinas, ele fracassou, ele com a sua esposa, né, dando ouvido à carnalidade, não teve firmeza para persuadir Saraí, ou seja, ele não teve uma firmeza para dizer assim para a sua esposa: olha, Saraí, você está querendo que eu me relaciono com Agar para gerar um filho, para cumprir a promessa de Deus? Não, Agar. Não, Sara. A promessa de Deus é com você. É nós dois que vamos ter um filho. Esse filho é o filho da promessa. Mas ele não teve essa fé. Ele não teve, porque a fé dele estava fracassada, abalada. E ele então cometeu esse deslize, esse erro também, essa falha, e os dois então erraram, e por causa disso houve uma grande consequência daquilo que era uma precipitação do trabalhar de Deus. Eles precipitaram, não deixou Deus trabalhar, eles passaram à frente das promessas de Deus. Há momento em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Ou seja, nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos discernir
Aquilo que é de Deus é aquilo que não é de Deus. Aquilo que é da vontade de Deus é aquilo que não é da vontade de Deus. Discernir quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Quando Deus está agindo e quando Deus não está agindo. Nós precisamos entender. Para que nós, então, não tomamos decisões erradas. Decisões precipitadas, erradas, achando que estamos fazendo certo, que estamos no caminho certo, estamos cometendo erro. Por isso que diz a Bíblia assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Então precisamos tomar muito cuidado. Não podemos ir, às vezes, pelo que os nossos olhos carnais enxergam. Precisamos, às vezes, espiritualmente enxergarmos com os nossos olhos espirituais, para não cometermos erro, a ponto de nós, então, sofrermos depois grandes consequências que nos mostra a própria palavra do nosso Deus. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernirmos o que está sob a responsabilidade, o que depende da única e exclusiva vontade de Deus. Não podemos fazer nada precipitadamente. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, perdão, quando Sarai, ela fala para Abraão, ela diz assim, o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela de gerar um filho. Quando Sarai, ela falou para Abraão, olha, eu já sou de uma certa idade, uma idade já avançada, e eu sou estéril, eu não vou gerar filho. O Senhor me impediu de ter filho. Então você precisa cumprir a promessa de Deus ter um filho, então você se relaciona com Agar e você vai ter um filho para cumprir a promessa de Deus. Quando ela estava dizendo isso para Abraão, em outras palavras, ela estava dizendo assim, aquela promessa que Deus fez, falhou. Falhou a promessa de Deus. Nada disso aconteceu na minha vida. E eu continuo sendo estéril, eu continuo não gerando filho. Ou seja, Deus não erra, Deus não falha. O nosso Deus não falha, as promessas dele acontecem. O que Deus prometeu na tua vida, pode acontecer o que acontecer no mundo. A promessa de Deus vai ser realizada na nossa vida se Deus prometeu. Então não podemos precipitar, fazer nada que não seja da vontade do nosso Deus. Aí o que diz agora o que nós estamos então estudando aqui? Olha o que diz aqui, olha. Ela afastou-se do lugar absoluto, da dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio de cumprimento da promessa de Deus. Ela chega num ponto que ela tomou uma decisão própria, desacreditou na promessa de Deus, achando que Deus havia falhado com as suas promessas na sua vida. E ela então, o que ela fez? Ela tomou uma iniciativa própria e ela decidiu por si mesma pedir que Abraão então tivesse um filho com Agar, porque com ela não ia mais dar certo. Isso era as promessas de Deus e havia falhado. Então, o seu coração carnal fez com que se desprezasse a fé. E nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto de não agir sabiamente com Sarai, de convencê-la de acreditar no milagre de Deus na sua vida. Ou seja, Abraão também falhou, também negou a sua fé. Ele chegou a ponto também de acreditar que a sua esposa estava certa.
ele chegou a acreditar que ele deveria realmente fazer do jeito que a sua esposa estava lhe ordenando. Acreditou em Saraí. E foi então, cometeu o grande erro de ter o filho com Agar, que era a sua serva. Então ele negou também a sua fé. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar o conhecimento suficiente para entender que o seu marido tinha razão para uma preciosa lição. Não aconteceu. Em vez de Abraão aconselhar ela a permanecer na confiança em Deus, acreditar nas promessas de Deus, que o milagre sobrenatural iria acontecer na sua vida, ele também negou, ele também fracassou e cometeu o mesmo erro, deu ouvido à palavra e à voz da sua esposa Saraí. E eles então erraram junto. Os homens de Deus têm um papel de mentores espiritual em sua casa e por isso não pode deixar de governá-las com sabedoria. Às vezes falha muito isso na nossa vida. Em vez de nós governar segundo a vontade de Deus, nós fracassamos, nós falhamos. Aí as coisas dão errado, as consequências vêm, se torna até grave, e por isso nós vemos então muitos lares sendo destruídos, se acabando, porque não dá ouvido às promessas de Deus. Depois as pessoas que estão de longe ainda falam assim, mas peraí, tudo aquilo que Deus falou com aquele casal, com aquela família, será que era Deus mesmo? Às vezes nós impedimos o trabalhar de Deus. Então, se nós dermos ouvido à voz de Deus, fazermos tudo como o nosso Deus tem ordenado, esperamos em Deus, momento certo, hora certa, propósito certo, então as coisas acontecem na nossa vida de maneira dentro da vontade de Deus. E se nós fizermos errado, nós vamos sofrer grandes consequências e tem, às vezes, a consequência que não tem como impedir. Elas vão acontecer realmente. Então, nós olhamos para esse estudo, nós vemos que a palavra de Deus mostra que nós precisamos exercer a nossa fé, não fracassarmos. Tem momento na nossa vida que nós queremos olhar com os olhos carnais, mas não podemos. Tem que prevalecer os olhos espirituais. Tem momento que as coisas estão acontecendo na nossa vida, que nós precisamos fechar os olhos materiais e abrirmos os nossos olhos espiritual, porque é só em Deus que nós podemos ver a solução dos nossos problemas. Isso já aconteceu comigo, com a minha vida. Situação, momento difícil, que parece que não tinha mais solução, mas quando eu fechei os olhos carnal, abri os olhos espirituais, eu consegui encontrar o milagre de Deus para a minha vida. Isso vai acontecer na tua vida, na nossa vida, em todos os momentos que nós acreditarmos em Deus e olharmos não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conclusão do nosso estudo desta noite. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente, das pessoas que está realmente com a sua confiança em Deus. Então, essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus na vida do crente. Todo cristão, Deus tem uma promessa na sua vida. E essa promessa precisa ser cumprida. E vai ser cumprida. Mas precisa de nós enxergarmos não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Senão as promessas de Deus não vai cumprir. Entretanto, ela alerta para o perigo que nós precipitamos como as interferências
no cumprimento das promessas. Às vezes nós interferimos, às vezes Deus nos faz uma promessa, em vez de nós esperarmos em Deus, às vezes nós interferimos, às vezes nós precipitamos, queremos fazer do nosso jeito, do nosso tempo, e aí nós cometemos erro, e aí as consequências são graves para daquilo que nós fazemos, que não é da vontade de Deus. Tudo que nós fazemos, isso é uma consequência. Nós não lemos na palavra de Deus que tudo que nós plantamos, nós vamos colher? A Bíblia mostra isso daí. Tudo o que nós plantamos, nós também vamos colher. Agora imagina nós. Será que nós plantamos uma árvore que ela é um pé de manga e nós queremos ir lá no pé de manga e achar que nós vamos ter o fruto, por exemplo, da goiaba? Ou nós plantarmos o pé da goiaba, nós achar que nós vamos lá colher laranja? Não. O que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantarmos a goiaba, não vai ser laranja, não vai ser limão, não vai ser a manga, vai ser a goiaba. Aquilo que nós plantamos, nós vamos também colher, né? Então, não podemos precipitarmos, passarmos adiante de Deus, mas sim esperar o trabalhar de Deus na nossa vida, que as promessas venham a ser cumpridas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequência grave para a família de Abraão. Consequência grave, prejuízo, algo que não pôde ser evitado. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Essa é a grande verdade. Não podemos interferir naquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Porque os planos de Deus, a vontade de Deus, tudo vai acontecer dentro da vontade dele no momento certo. E se nós querer interferir, nós podemos cometer erros gravíssimos, igual Sarai e Abraão cometeram quando não esperaram as promessas de Deus cumprir nas suas vidas. E tomaram, então, atitudes erradas, fizeram algo precipitado, fora da vontade de Deus, fora dos planos de Deus, e tiveram uma consequência tão grande que até no dia de hoje nós estamos vendo com os nossos olhos, nos noticiários, todos os dias, daquilo que tem acontecido entre os judeus e os árabes. Todos os dias nós temos noticiário. Os judeus e os árabes estão em guerra, estão em conflito. Esse conflito começou aonde? Na casa do patriarca, no lar do patriarca Abraão, por causa de uma atitude precipitada de Abraão e também de Sarai, sua esposa. Então, se nós não queremos que as consequências venham a ser grandes na nossa vida de maneiras erradas, então nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, enxergar o trabalhar de Deus e não fazer nada precipitado da nossa própria vontade, tomando as atitudes erradas. Como nós vimos, todos os acontecimentos que têm sido fora da vontade de Deus, que tem ocorrido na nossa vida, na nossa igreja, no nosso país, no nosso mundo. Então Deus quer que realmente eu e você, Ele quer que nós fazemos então tudo conforme a vontade de Deus, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Vamos deixar esse versículo aqui, lá no livro de Romanos, vamos lá, já estou encerrando.
Romanos 12 e versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos fazendo na live que vem de quarta-feira a lição de número 2. A lição de número 2, ela vai trazer o título dizendo assim, ó, a predileção dos pais por um dos seus filhos. É isso que nós vamos tratar na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. A predileção dos pais por um dos seus filhos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus encerrando essa live em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado neste momento, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, por este momento, o Senhor ter nos preparado, de nós estarmos, Senhor, reunidos, ó Pai, através dessa página do Facebook, através, Deus, da internet, que o Senhor nos concedeu essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos reunidos, Senhor, não pessoalmente, mas reunidos, Senhor, através de uma live, através das redes sociais, do Facebook, e nós possamos, ó Pai, junto no mesmo propósito, no mesmo desejo, e falando e ouvindo, Senhor, da Tua palavra. Jesus, obrigado. Meu Deus, eu te peço, Senhor, se estiver, Pai, em cada lar, cada família que está conosco, ou que vai estar conosco, Senhor, que vai estar vendo essa live em outros momentos, Senhor, se tiver alguém enfermo, Senhor, coloca as Tuas mãos, meu Deus, e repreende essa enfermidade, esses problemas, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade, Senhor, esteja operando nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, na nossa vida, hoje e para todos sempre, todos digam amém. Que Deus abençoe, compartilhe essa live, comenta, curte, que essa live possa também espalhar para todos aqueles que está também sobre o teu perfil. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima live, quarta-feira, às 19 horas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E obrigado pela tua presença conosco.